guys! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teoria da reencarnação em Avatar 2, mas ao mesmo tempo analisando em inglês. Então, vamos lá. Análise. Who, quem, pronome interrogativo. Is, é, vem do verbo be, ser. Father, pai, substantivo. Na frase nós temos Who is Kiri's father? Que é uma frase interrogativa, interrogando aí quem que é o pai da Kiri, que é um dos maiores questionamentos que esse segundo filme do Avatar nos trouxe. Where? Onde? Pronome interrogativo. She, ela, pronome. Did, que é um verbo auxiliar, acompanhando aí o verbo principal, come. E aí nós temos o equivalente a veio no português, que é o verbo vir no passado. From, de, preposição. Na frase nós temos Where did she come from? Que é novamente uma frase interrogativa, indagando de onde ela, a Kiri, veio. Que nós sabemos que ela misteriosamente nasceu da avatar da Grace, que estava, como a gente sabe, sem vida, porque a Grace morreu antes que o processo de transferência de alma para o avatar dela fosse concluído. Então, todos, obviamente, presumiram que o avatar dela estivesse vazio, sem vida, mas, surpreendentemente, o avatar engravida da Kiri. A Kiri nasce misteriosamente desse avatar e fica um mistério. A Grace estava grávida de alguém? Como que ela nasceu? Então, a teoria que nós vamos discutir vai tentar responder essas questões misteriosas. Soul, alma, substantivo. Transference, transferência, substantivo. Ritual, ritual, substantivo. Went wrong, deu errado. Na frase nós temos Grace's soul transference ritual went wrong. Aqui indicando que o ritual de transferência de alma da Grace, que nem eu havia explicado, deu errado. Probably, provavelmente. Advérbio. Because, porque, conjunção. Human, humano. Adjetivo. Body, corpo, substantivo. Probably because Grace's human body was too weak and died before the transference was complete. E aqui nós temos uma frase justificando a frase anterior. O ritual de transferência de alma não deu certo, porque provavelmente o corpo humano da Grace, que estava ali morrendo, porque ela havia sido atingida, ela estava sangrando, perdendo sangue, ela estava morrendo, e eles tentaram aí fazer esse ritual de transferência da alma do corpo que estava morrendo dela para o corpo do avatar. Mas, como o corpo já estava morrendo, provavelmente ele veio a óbito antes que essa transferência fosse concluída. Então, a Grace acabou morrendo, como nós vimos no primeiro filme. However, contudo, advérbio. Since, uma vez que, conjunção. Had, que é um verbo auxiliar, e junto aí com already, que é um advérbio com significado de já, e junto aí com o verbo principal started, que é começou. Então, nós temos o equivalente a já começou no português. However, since the ritual had already started, indicando aí que apesar do ritual não ter dado certo, ele já tinha começado. E como ele já começou, podem ter tido consequências decorrentes disso. Already, já, um advérbio. Had, teve, um verbo, que é o passado do verbo have, ter. Some, um pouco, um pronome adjetivo. Kind, tipo, um substantivo. Of, de, uma preposição. Control, controle, um substantivo. Over, sobre, uma preposição. The, pode equivaler ao artigo a ou artigo o. Situation, situação, um substantivo. Ava already had some kind of control over the situation. Aqui a frase está completando a anterior, então vamos ler as duas juntas para fazer sentido. However, since the ritual had already started, Ava already had some kind of control over the situation.
Então, temos aí que como o ritual não deu certo, mas ele já tinha começado, pode ser que a Ewa, a deusa do povo Na'vi, e dos outros povos ali, né, daquele planeta, pode ser que essa deusa já tivesse algum tipo de controle sobre a situação. E que controle seria esse? Vamos ver agora. So, então, um advérbio. Found, encontrou, um verbo, que é o passado do verbo find, encontrar. Another, outra, pronome adjetivo. Way, forma, um substantivo. To, de, uma preposição. Complete, completar, um verbo. It, isso, um pronome. Reincarnated, reencarnou, um verbo. E é o verbo passado de reincarnate, que é reencarnar. In, em, uma preposição. A, equivale ao artigo indefinido um ou uma. Newborn, recém-nascido ou recém-nascida. So, Ewa found another way to complete it. Grace's soul reincarnated in a newborn avatar. Então, aqui a gente tem a possível consequência do ritual já ter começado. Apesar de não ter dado certo, Ewa já tinha um pouco de controle sobre a situação e conseguiu, de certa forma, completar ele de outra maneira, né, fazendo aí a Grace se reencarnar num avatar recém-nascido, que é a Kiri. E é justamente o que você ouviu. A Grace é mais do que a mãe da Kiri. A Grace, de certa forma, é a própria Kiri, só que em outra vida. Foi a forma que a Ewa encontrou de atender ali aos pedidos do povo Na'vi, que estavam pedindo ali para salvar a Grace. Mas você pode se perguntar, isso não é uma teoria maluca demais? Bom, agora vamos ver os fundamentos, as provas, digamos assim, que podem fundamentar essa teoria. Actress, atriz, substantivo. Is, o verbo é, que vem aí do verbo infinitivo be, que é ser. Same, mesma, que é um adjetivo. Played Grace, interpretou a Grace, ou interpretou o papel da Grace. Kiri's actress is Sigourney Weaver, the same actress that played Grace. Aqui, a frase indica que a atriz que interpretou a Kiri é a mesma que interpretou a Grace, que é a Sigourney Weaver. This, isso, pronoun, um pronome. Quite, muito, um advérbio. They, eles, um pronome. Would not keep, não iria manter. Without, sem, preposição. Purpose, propósito, um substantivo. This is quite suspicious, since they wouldn't keep the same actress without a purpose. Então aqui está falando que é muito suspeito eles manterem a mesma atriz. Por que eles mantiveram a mesma atriz para fazer tanto o papel da Grace no primeiro Avatar, quanto o papel da Kiri no segundo Avatar? Será que eles realmente manteriam a mesma atriz sem um propósito? Então, nós temos aí já uma das pistas para fundamentar a teoria da reencarnação. Besides, além de que, um advérbio. Movie, filme, substantivo. Working, trabalhando, um verbo, que vem do verbo no infinitivo work, trabalhar. Yeah, ou a sua outra forma, yes, que equivale ao nosso sim, um advérbio. Through, através, um advérbio. Besides, the movie is already working with reincarnation. Yeah, through Coronel Miles. E aqui está mostrando que essa ideia de reencarnação não é assim tão surreal, até porque o filme já trabalha com essa ideia através do Coronel Miles. Process, processo, um substantivo. Of practically making, de praticamente fazer. Sort of, de certa forma, de certa maneira. Scientific, científico, um adjetivo. Way, maneira, substantivo. With, com, preposição. Perception, percepção, substantivo. The process of practically making a download of his soul into an avatar
is sort of a scientific way of working with the reincarnation perception. E aqui está falando que o processo de praticamente fazer ali um download da alma para o corpo de um avatar é, de certa maneira, uma forma científica de trabalhar com a ideia da reencarnação. É o que nós temos aí. O Coronel Miles fez aí praticamente esse download da alma dele no Avatar. Então, é mais ou menos uma reencarnação aos modos científicos, digamos assim. Eu sei que não é legal pensar em algo assim tão espiritual e tão sagrado para certas religiões, né, que é a reencarnação. É complicado pensar, né, em algo assim de uma maneira tão bruta, tão científica, né? Mas o filme coloca praticamente dessa forma. Eu não gostei, particularmente não gostei muito de terem colocado isso, esse download da alma, mas é o que temos aí no filme. Anyway, de qualquer maneira, um advérbio. Interesting, interessante, um adjetivo. Parallel, paralelo, um substantivo. Between, entre, preposição. On one hand, de um lado. On the other hand, de outro lado. Science, ciência, substantivo. Poorly, mal, pobremente, frivolamente, que é um advérbio. Copy, ou uma outra forma do verbo, copies, copia. Spiritual, espiritual, um adjetivo. Bond, conexão, ligação, um substantivo. Have, ou sua outra forma, has, que é o verbo tem, ter. True, verdadeiro, um adjetivo. Power, poder, um substantivo. Anyway, it's an interesting parallel between, on one hand, human science that poorly copies the reincarnation process, and on the other hand, the spiritual bond between the Na'vi and Eywa that has the true power of reincarnation. E aí a gente vê, né, esse trecho mostra aí que é interessante esse paralelo. De um lado, né, essa reencarnação científica, digamos assim. Os seres humanos sempre tentam aí brincar de, né, divindades. Então eles fizeram essa cópia fajuta aí, né, de um processo que seria similar ao da reencarnação. Então, de um lado temos aí, né, o ser humano sempre tentando brincar de divindade através da ciência, e de outro nós temos realmente a reencarnação propriamente dita, feita pela deusa, pela natureza, né, feita por Ewa. Então, temos aí esse paralelo interessante. E a gente sabe que Avatar, ele brinca muito com esse paralelo entre a vida dos seres humanos, né, esse jeito mais cético e distanciado da natureza e mais próximo da ciência, né, que é comum à vida dos seres humanos. E de outro lado, temos aí o povo Na'vi, que tem essa conexão muito linda com a natureza. Então, os filmes do Avatar, eles fazem muito esse paralelo. Então, essa questão da reencarnação, de um lado feita pelos seres humanos e de um lado feita pela natureza, é um paralelo condizente ao que o filme já trabalha. Trance, transe, substantivo. After touching, depois de tocar. Sacred, sagrada ou sagrado, um adjetivo. Tree, árvore, um substantivo. Underwater, embaixo d'água, um advérbio. Vision, visão, substantivo. During Kiri's trance after touching the sacred tree underwater, she has a vision with grace. Então aqui está falando de quando a Kiri sofre aquele transe, né, que ela toca ali na árvore das almas embaixo d'água e ela entra naquele estado de transe e ela tem uma visão com a Grace. E o que seria essa visão com a Grace? Vamos ver agora. It looks like, parece que, in contact, em contato, on self, si próprio, ela mesma, ele mesmo. From, da, preposição. Past, passada, adjetivo. Life, vida, substantivo. Search, ou uma das suas formas conjugadas, searching. Temos aí então buscar, buscando, né, que é um verbo. Answer, resposta. Answers, respostas.
substantivo. Of who she was, de quem ela era. It looks like Kiri is in contact with her own self from the past life, searching for answers of who she was. Então aqui nós temos a explicação da frase anterior. O que poderia significar essa visão da Grace, né, que a Kiri tem quando ela entra em transe? Pode significar que ela esteja ali tendo uma experiência meio que sobrenatural e tenha ali entrado em contato com a sua versão do passado. E por que ela tem esse contato aí? Por que ela entra nesse transe e tem aí essa experiência meio que sobrenatural? Vamos ver no próximo slide. And, e, conjunção. Enable, ou sua forma passada, enabled. Possibilitar, possibilitou, um verbo. Contact, contato, substantivo. Ewa herself, a própria Ewa. The one responsible, o responsável ou a responsável. In the first place, para começo de conversa. Too much, muita, com muita intensidade. Advérbio. Isn't it? Não é? And who enabled that contact? Ewa herself, the one responsible for Grace's reincarnation in the first place. Too much coincidence, isn't it? E aqui nós temos justamente o motivo pelo qual a Kiri teve essa experiência sobrenatural. Ela teve essa experiência, ela entrou em transe depois de entrar em contato ali com a árvore das almas embaixo d'água. E essa árvore das almas, a gente sabe muito bem que, né, o povo Na'vi, através dela, consegue ter ali um contato mais próximo com Ewa. Então, obviamente, foi justamente a Ewa que viabilizou aí esse contato da Kiri com a sua versão passada. E por que a Ewa permitiu isso? Porque foi a própria Ewa que promoveu a reencarnação aí da Grace na Kiri. Então, ela está ali conectada às duas, né? A alma das duas, que é a mesma. Besides all that, além disso tudo, can, pode, um verbo. Feel, sentir, um verbo. Special, especial, adjetivo. Power, poder. Powers, poderes, substantivo. Because, porque, conjunção. When, quando, um advérbio. Die, e sua forma passada, died. Morrer, morreu, um verbo. As Grace, como Grace. Before, antes, um advérbio. Besides all that, Kiri can feel Ewa and she even has special powers, because when she died as Grace and before being reincarnated as Kiri, she had contact with Ewa. E aqui está mostrando outras coisas que fundamentam a teoria da reencarnação. A Kiri, ela tem poderes especiais. Ela tem essa conexão estranha com seres vivos, com a natureza, com Ewa especialmente. E por que isso? Porque quando a Grace morreu no primeiro filme, ela fala que está com Ewa agora. Ou seja, ela chegou a ter contato com Ewa, ela teve essa proximidade com a Ewa e logo depois ela reencarnou. Então ela manteve aí essa conexão muito forte com a deusa. So, então, um advérbio. Share, compartilham, um verbo. Big, grande, um adjetivo. Connection, conexão, ligação, substantivo. Which, o qual ou a qual. Pronome, no caso um pronome relativo. Enables to feel Ewa, permite sentir Ewa. Nature, natureza, substantivo. Deeper, profunda, mais profunda, um adjetivo. Way, maneira, substantivo. That's why, é por isso que. She feels different, ela se sente diferente. From anyone else, de todos os outros. She even has, ela até tem. Special, especial ou especiais, um adjetivo. Gift, dom, gifts, dons, substantivo. So they share this big connection.
which enables Kiri to feel Ewa and nature in a deeper way. That's why she feels different from everyone else, and that's why she even has special gifts. Então aqui está reforçando que Kiri e Ewa têm aí essa grande conexão uma com a outra, né? Justamente porque, né, passaram ali por todo aquele ritual, né? A Grace morreu antes do ritual se completar, mas ela, né, ela foi encaminhada para Ewa e logo depois ela reencarnou de uma forma muito, né, diferente. Então, obviamente, ela vai ter aí essa conexão, né, a mais com Ewa. Então, naturalmente, ela vai sentir Ewa e a própria natureza de uma maneira mais profunda. E é justamente por isso que ela se sente diferente. Em vários momentos do filme 2, a gente vê que ela está ali, né, tendo crises de identidade, ela não entende por que ela é diferente. E de fato ela é. Tanto é que ela até tem poderes especiais, ela tem até dons especiais. Então é por isso, por causa dessa conexão maior entre Kiri e Ewa, que está aí, né, condizente com a teoria da reencarnação. E essa foi a teoria, agora vamos para o listening, em que vamos ver todas as frases em inglês de maneira sequencial e vão estar aí seguidas de sua respectiva tradução. Who is Kiri's father? Where did she come from? Quem é o pai da Kiri? De onde ela veio? Grace's soul transference ritual went wrong. O ritual de transferência de alma da Grace deu errado. Probably because Grace's human body was too weak and died before the transference was complete. Provavelmente porque o corpo humano da Grace estava muito fraco e morreu antes da transferência completar. However, since the ritual had already started, Ewa already had some kind of control over the situation. Contudo, como o ritual já havia se iniciado, Ewa já tinha algum tipo de controle da situação. So, Ewa found another way to complete it. Grace's soul reincarnated in a newborn avatar, Kiri. Então, Ewa encontrou uma outra forma de completá-lo. A alma da Grace reencarnou em um avatar recém-nascido, Kiri. Kiri's actress is Sigourney Weaver, the same actress that played Grace. A atriz da Kiri é a Sigourney Weaver, a mesma que interpretou o papel da Grace. This is quite suspicious, since they wouldn't keep the same actress without a purpose. Isso é bastante suspeito, uma vez que eles não manteriam a mesma atriz sem um propósito. Besides, the movie is already working with reincarnation. Yeah, through Coronel Miles. Além disso, o filme já está trabalhando com reencarnação? Sim, através do Coronel Miles. The process of practically making a download of his soul into an avatar is sort of a scientific way of working with the reincarnation perception. O processo de praticamente fazer um download de sua alma em um avatar é meio que uma maneira científica de trabalhar com a ideia da reencarnação. Anyway, it's an interesting parallel between, on one hand, human science that poorly copies the reincarnation process. De qualquer maneira, é um paralelo interessante entre, de um lado, a ciência humana que frivolamente copia o processo de reencarnação, and, on the other hand, the spiritual bond between the Na'vi and Ewa that has the true power of reincarnation. E, de outro lado, a conexão espiritual entre os Na'vi e Ewa, que realmente detém o poder da reencarnação. During Kiri's trance after touching the sacred tree underwater, she has a vision with Grace. Durante o transe de Kiri, depois de tocar na árvore sagrada sob a água, ela tem uma visão com a Grace. It looks like Kiri is in contact with her own self from the past life, searching for answers of who she was. Parece que a Kiri entra em contato com sua versão da vida anterior, procurando por respostas de quem ela era. And who enabled that contact? Ewa herself, the one responsible for Grace's reincarnation in the first place. Too much coincidence, isn't it? E quem viabilizou esse contato? A própria Ewa, justamente a responsável pela reencarnação da Grace para começo de conversa. Muita coincidência, não é? Besides all that, Kiri can feel Ewa, and she even has special powers.
because when she died as Grace and before being reincarnated as Kiri, she had contact with Eywa. Além de tudo isso, Kiri consegue sentir Eywa e ela até mesmo possui poderes especiais. Porque quando ela morreu como Grace e antes de reencarnar como Kiri, ela teve contato com Eywa. So, they share this big connection, which enables Kiri to feel Eywa and nature in a deeper way. Então, elas possuem uma grande conexão, o que permite que Kiri sinta Eywa e a natureza de uma forma profunda. That's why she feels different from everyone else, and that's why she even has special gifts. É por isso que ela se sente diferente de todo mundo, e é por isso que ela possui até mesmo poderes especiais. Intriguing! Intrigante, não é, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Coloquem aí nos comentários abaixo o que vocês acham. Vocês concordam ou discordam? E se discordam, qual outra teoria vocês têm para a origem da Kiri? E é isso então, gente. Não esqueçam de conferir nossa gramática e-book e nossos cursos. Os links vão estar na descrição do vídeo. Até os próximos vídeos. Kisses and bye bye!